Nós éramos pendurados no pau de arara e chicoteados pelo choque elétrico, porque essas torturas não vinham separadas, elas estavam sempre juntas com outras também. Uma delas é que a gente fica com a bunda para cima, o corpo cai, porque a gente está pendurado, a cabeça cai e a bunda está toda encolhida, assim, a gente encolhe as pernas, os órgãos genitais ficam expostos e é ali que eles trabalham. Testículos, pênis, vagina, ânus. De tal maneira que um estudante de medicina chamado Charles Schreier, que tinha passado por ali alguns meses antes de mim, faleceu, morreu, foi assassinado, porque enfiaram no ânus dele algum objeto, tipo um cacetete de polícia. E, evidentemente, ele dilacerou seus intestinos e arrebentou artérias calibrosas e houve uma hemorragia intensa, ele não foi socorrido a tempo e ele veio a falecer. No pau de arara houve um outro caso, chamava-se Merlino. Ele ficou muito tempo no pau de arara e, na medida que o pau fica aqui no meio dos tornozelos, do joelho, a circulação toda fica impedida de acontecer. Então, não havendo circulação, não há oxigênio para as células, nem para os músculos, e as carnes apodrecem. E esse menino faleceu dessa maneira, não recebeu atendimento por ter permanecido muito tempo no pau de arara. Então, quando há uma morte assim repentina, de um dia para o outro, como a gente supõe que o Paulo Wright tenha sofrido isso, né, que ele tenha falecido em 2 dias, 3 dias, 4 dias, acho que ninguém tem certeza, parece impossível que de tanta pancada se consiga matar uma pessoa assim. E a mesma coisa com Vladimir Herzog, que entrou andando. Ele pertencia ao Partido Comunista Brasileiro, foi convocado para depor, isso já em 75, né? E de lá ele morreu, em torno de 24 horas ou 48 horas ele morreu. Então simularam aquele suicídio, aquele enforcamento, que acabou até provocando uma série de reações por parte da sociedade brasileira e que levou à queda de um general lá qualquer, Dillermand, parece, que era chefe de qualquer coisa ligada à segurança, à tortura, qualquer coisa assim. Bom, então, eu relatei para vocês esses tipos de torturas que eu passei. Mas estava na minha bolsa, né, além daqueles objetos, uma porção de endereços de meninas que trabalhavam na fábrica, com quem eu iria manter contato. E eles me deixaram sozinha ali, talvez para ver como eu reagia quanto ao conteúdo da minha bolsa. E eu fiquei bem quieta, porque eu imaginei, eles estão me espionando, né? Então, conforme eu mexesse ali, estava o postal do Paulo, eu só tentando mentalizar que aquele postal ali não fosse percebido, porque não era fácil não era difícil de imaginar um postal que está comigo, que está sujo de batom com o formato dos meus lábios, era porque eu tinha beijado aquele postal. E estava o nome do Paulo. Mas eles também não perguntaram, e aquele postal passou e ficou, felizmente, nada. Eles não tiveram absolutamente nenhuma possibilidade de me relacionar com o Paulo Wright. E isso passou. Mas tinha um bilhete assinado, não assinado, um bilhete assim, dizia para encontrar tal hora em tal lugar, né, tal dia, que era do Marcos Arruda. E eles focalizaram naquele, e eu não tinha como fazer desaparecer aquela prova. Tentei mentir de todas as maneiras, e quanto mais eu mentia, mais eu enrolada ficava, porque eu não estava acostumada a mentir. Eu nunca menti, desde criança fui ensinada a não mentir, a sempre ser honesta e contar a verdade. Não era de uma hora para outra que eu ia trabalhar com teatro, com invenção, com isso, com aquilo. E ali era necessário isso, porque eu estava lidando com os meus inimigos, então eu tinha que saber mentir, não soube mentir, e eles me pressionando para levar ao encontro do Marcos.
a questão do tempo de tortura, assim, que eu acho importante a gente relatar. Eu fui preso umas 3h30, mais ou menos. Fui levada para a Rua Tutóia, onde funcionava a Operação Bandeirantes, e lá... o que é que eu ia dizer? Tempo de tortura. Perdi. Tempo de tortura. Sim, sim. Devia ser em torno de 4 horas que começa a pancadaria. 4 horas da tarde, 16. Eu só me lembro que no fim do período daquela equipe, que a Derlei também relatou, que eram 3 equipes, elas trabalhavam 24 por 24 horas, né? E então, quando eles terminaram, era 6 horas da manhã, quando eles me jogaram na cela, ou me levaram até a cela, eu ali desmontei como se fosse um saco de batata, assim, desmontei. Não sei se dormi ou não dormi, eu sei que às 8 horas, 2 horas apenas de descanso, eu tinha sido torturada das 4, mais ou menos, da tarde, até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Às 8 horas, a segunda equipe já foi me buscar, que era do capitão Albernaz, a Derlei já relatou o nome dele, que era sádico, doente, esse homem. E fui descansar, eram umas 4 horas da madrugada do mesmo dia, então às 8 da manhã até às 4 horas do outro dia. Então eram sessões muito prolongadas, muito difíceis, eram uma coisa assim onde a gente lutava pela vida, esgrimia, de tal forma, assim, o cérebro ficava tão concentrado naquela relação que eu não me lembrei de ter feito xixi, não me lembrei nunca de ter ido ao banheiro para fazer cocô, não tive sede e muito menos fome. Também eles não davam alimento para quem estivesse sendo torturado, porque evidentemente poderia causar uma convulsão, né? uma coisa, vômitos e talvez até sufocamento. E o cérebro fica assim concentrado naquela situação. Bom, aí eu acabei, por fim, não resistindo mais, e concordei de levá-los ao encontro com o Marcos Sepúlveda. Durante o trajeto eu ia mancando por causa das palmatórias dos pés, que eu estava com uma bolha muito grande, né? Que durante uns 6 meses aquela bolha ainda durou. E eu estava andando com uma pata-choca, assim, né? Com o pé de lado, assim, eu não podia botar a palma dos pés no chão. E eu fui para aquele encontro com o Marcos. Como é que eu vou fazer para morrer? Como é que eu vou fazer para me matar? Eu não posso entregar o Marcos. Eu não podia entregar o Marcos de jeito nenhum. Mas eu estava caminhando para isso, eles atrás de mim, com as armas engatilhadas, e eu pensando, vou me jogar embaixo de um carro. Aí eu escolhi um carro. Não, um carro é pouco, pode não me matar, vou escolher um ônibus. Mas o ônibus é tão terrível, tão pesado. E assim eu fui tentando conversar comigo mesmo. Eu olhava para os lados, a coisa mais fácil era me jogar para o carro. Mas eu não sei se o instinto de vida fala mais alto. Eu fui covarde e não consegui morrer pelo Marcos Arruda. Levei os policiais até o ponto de encontro e o Marcos se aproximou e foi preso. E o meu desespero em relação ao Marcos não era por ele, por um companheiro que eu estava acabando de levar a polícia ao encontro com ele, mas também porque eu me achei incapaz de continuar a luta. Eu comecei a me sentir indigna de lutar, de participar da luta do povo brasileiro contra a ditadura e pelo socialismo, por uma revolução socialista. Eu comecei a me sentir incapaz, eu não posso mais, eu também não podia mais encontrar com Paulo. Como é que uma mulher covarde como eu, que tinha sido tão frágil e não tinha sabido morrer até aquele momento, como é que eu poderia continuar na luta? Eu me sentia incapaz. Então esses eram os sentimentos. E essa, para mim, foi a maior tortura que dura até hoje e certamente vai morrer comigo.
Mas não importa se isso foram os militares que fizeram comigo. Não importa, importa que eu mesma fiz comigo, e é uma situação que existia, eu passei por ela, mas felizmente não precisa não. Vocês têm, aqui tem que pegar. E felizmente eu não me deixei derrotar, eu continuei assim que eu me equilibrei novamente, mesmo dentro da cadeia, eu continuei a luta. É importante a gente estar numa situação de cerco e aniquilamento que é uma prisão. Nós estamos prisioneiros, os torturadores estão todos do lado de fora. Mas eu fiz o seguinte, o que é que eu pude fazer? Escrever cartas. Até algumas companheiras brincavam comigo, a Marlene é o Pero Vaz de Caminho aqui do nosso coletivo de mulheres. Porque eu escrevi e resolvi, porque foi assim, eu teria que prestar um depoimento frente ao tribunal militar, porque nós éramos julgados por um tribunal militar, nada de tribunal de júri popular, isso não existia, era um tribunal militar. Então as companheiras achavam que eu devia dar uma de ignorante, sem saber direito o que estava acontecendo. E eu fui. E a minha advogada falava muito que a doutora Marlene assim, assim, assado, que a doutora Marlene assim, assim, assado. E o juiz, quando deu a sentença, disse para a doutora Marlene a pena máxima do artigo dela, da lei 14 da Lei de Segurança Nacional. Eu disse, muito bem. Então, quando eu voltei para o presídio, eu disse, eu vou relatar tudo o que eu gostaria de dizer na cara daqueles caras lá, e não disse porque o coletivo de mulheres ali, das prisioneiras, achou que eu deveria falar o mínimo possível, porque não tinha plateia também, não tinha jornal, não tinha nada ali, nem televisão, nada que pudesse registrar. Quer dizer, ou ficar, sei lá, nem sei se eles registrariam. E, então, raciocinando dessa maneira, elas achavam que eu não deveria me aprofundar nessa questão, frente aos golpistas, né? Eu concordei, embora não, quer dizer, obedeci, embora não concordando. Tentei passar aquela figura, uma pessoa um pouco alienada. Mas como eles me deram a pena máxima, eles compreenderam que eu não era tão alienada. Quando voltei para o presídio, não demorou muito, eu comecei a elaborar uma carta para eu mandar para alguns órgãos importantes, né, da sociedade brasileira e para a Anistia Internacional. Aí a minha advogada disse, mas Marlene, porque eu pedi para ela levar para o juiz, auditor da auditoria de guerra. Ela disse, eu estou tentando te tirar da cadeia, se tu colocas essa carta, tu vais pegar mais uns 10 anos de cadeia. Eu respondi, eu pago mais 10 anos de cadeia, pago, mas essa carta tem que sair. E nem paguei 10 anos a mais, absolutamente, eu cumpri 2 anos e 4 meses, só um pouquinho mais, além da minha pena. Mas nem foi por causa dessa carta, porque os próprios militares, acho que nem deram pelota para aquilo ali, certo? Jogaram no lixo. Só que essa carta foi parar, e o Paulo Wright deve ter visto essa carta, e o irmão dele era o James Wright. Alguém aqui que é da Igreja Presbiteriana? Isso. O James Wright, que era irmão do Paulo e era bispo da Igreja Presbiteriana, e Dom Evaristo Arnes, da Igreja Católica, eles formaram um conjunto de religiões, parece que era Conselho Mundial de Igrejas, uma coisa assim. E eu também não sei quem que começou, e eu sei que foram se avolumando, as denúncias foram se avolumando, e uma das coisas que fez mudar a posição das igrejas, que a Igreja Presbiteriana aqui nessa Assembleia curvou a cabeça para os ditames do imperialismo norte-americano, porque queria a cabeça do Paulo Wright. Por quê? Porque ele se recusou a lutar na Guerra da Coreia.